Você não vai colocar esse pastor na justiça? Afinal de contas, ele deve para você. Essas são as perguntas que as pessoas fazem quando elas ficam sabendo do meu histórico a respeito daquele vídeo anterior que a gente gravou. Eu tenho os meus princípios. Por isso eu não levei aquele pastor e nenhum outro pastor ou outro irmão em Cristo na justiça, porque tenho meus princípios. Bem, como eu estava falando, na parte anterior do vídeo eu falei um pouco do meu testemunho a respeito da área, do assunto pensão alimentícia e divórcio, que envolve justiça. É correto, é errado levar um irmão em Cristo na justiça? Qual que é a sua opinião? O que a Bíblia fala a respeito de eu levar outro irmão em Cristo na justiça? A Bíblia tem resposta para isso. O vídeo hoje vai falar a respeito deste assunto, de levar outra pessoa na justiça. Como que deve ser o nosso comportamento ou procedimento diante de uma situação tão delicada como essa, que no caso envolver questões judiciais, seja divórcio, seja pensão alimentícia, seja dívida, seja casos entre patrão e funcionário, seja qual for a situação social sua, que necessita de um advogado, de alguma coisa que envolve a lei e justiça, a Bíblia responde e tem um vídeo aqui maravilhoso para você se deliciar hoje e entender este assunto, porque ele é muito importante e ele está, na minha opinião, em alta. É um dos assuntos mais importantes a serem resolvidos com a palavra de Deus, é claro. Antes da gente entrar para a leitura do texto, eu vou dar uma pequena resumida para não entrar de sopetão no assunto do vídeo anterior, ou falar detalhadamente tudo que eu já falei no vídeo anterior. Eu fui indicado por um pastor para trabalhar para outro pastor, certo? Em outra cidade, inclusive, fui para lá, fiquei no alojamento porque se tratava de um divórcio. Eu estava enfrentando um divórcio. Minha ex-mulher me levou na justiça 3 vezes. E nesse momento, nessa época de dificuldade, a igreja que eu estava frequentando, o pastor me recomendou, me direcionou para um outro pastor que estava precisando de ajuda. Terminar uns sobrados lá para terminar. Fui lá, fui indicado, fechamos o serviço, fui lá, fiquei no alojamento, numa outra cidade, para fazer o trabalho. Acontece que na metade do serviço eu não tinha recebido nada ainda, não estava recebendo, e aparentemente o pastor estava me passando a perna. Consequentemente, eu não estava conseguindo pagar a pensão alimentícia, não estava conseguindo pagar minhas dívidas, então foi um sufoco. Por isso que a minha ex-mulher entrou na justiça. É um assunto bem estranho, tá? Só que eu não fui na justiça contra o pastor, mas a minha mulher foi na justiça. E nós éramos, na época, cristãos já, convertidos. Já tínhamos acesso à palavra de Deus. Mesmo assim, eu fui levado à justiça. Então, por isso, eu decidi fazer as gravações. Fiz a gravação passada, já tem outro vídeo em outro canal. E vou gravar mais ainda, inclusive, porque o assunto ele é extenso. É bastante coisa para a gente analisar por meio da palavra. Vamos lá. Então, como eu respondi no início, na abertura do vídeo, eu tenho os meus princípios, eu não posso levar outra pessoa para a justiça. Por quê? Vamos ler os textos nos evangelhos primeiro, 1 ou 2 textos. Depois a gente vai lá para as cartas de Paulo, para a gente ter uma compreensão melhor do que Jesus falou. A gente vai ler Mateus capítulo 18, do versículo 15 até o versículo 20. Diz assim o texto: se teu irmão pecar contra ti, vai e tenta fazer um acordo com ele. Só entre você e o seu irmão. E se ele te ouvir, muito bem, você ganhou o teu irmão. Se, porém, este teu irmão não te ouvir, toma 2 pessoas, 2 testemunhas, para que pelo depoimento de duas ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Ou seja, o caso seja ali, tendo 2 testemunhas, já vai dar para ter um norte. Quem está errado, quem está certo, se os 2 estão errados e qual caso ou o que deve fazer nessa situação, certo? Veja que em nenhum momento Jesus diz, quando um irmão pecar contra você, vai lá no juiz, vai no presidente, vai no governante, vai na delegacia, vai na polícia, vai não sei aonde. Não. Você vê que as instruções de Jesus competem apenas para irmãos, compete apenas para a igreja. Em nenhum momento Jesus está dizendo para mim ir solucionar um problema meu, social, diante de outro departamento, que não seja
pessoas ligadas a esta comunidade, a essa instituição. Ok, verso 17. Se ele não atender, no caso as duas testemunhas, você falou, ele não atendeu. Você trouxe duas testemunhas, as duas testemunhas ouviram as duas partes. As duas testemunhas falaram, você está errado, você tem que se arrepender. O que você fez para aquela pessoa está errado, você tem que se arrepender. E a pessoa continuar firme no seu posicionamento, na sua razão, o que mais que tem que fazer? E se essa pessoa não os atender, leve o assunto até a igreja. E se também essa pessoa recusar a ouvir a igreja, considera essa pessoa como um gentil ou como um publicano. Então é aqui que está a charada de todo o assunto que a gente vai discutir daqui por diante. Então basicamente a gente vai trabalhar esse vídeo e talvez o próximo em cima dessa fala de Jesus. Porque ele está dando uma instrução de que quando surgir assuntos polêmicos, assuntos delicados e assuntos que são difíceis de se resolver, tem que ser levado primeiramente no tete-a-tete entre as duas pessoas envolvidas, depois apresenta duas testemunhas para tentar estabelecer o assunto, para ver do que se trata, se os dois estão errados, se é um só. Se caso essas duas testemunhas concluírem através do julgamento ou do depoimento do primeiro, que foi o ofendido no caso, se alguém pecar contra ti, faz isso. Se não resolver, leva duas testemunhas. Se não resolver com as duas testemunhas, apresenta o caso para a igreja. Essa fala de Jesus, ela vai crescendo de escala em escala. Você vê que fala de uma pessoa, depois fala de duas testemunhas, depois fala da igreja para resolver. Quando se trata, por exemplo, já para o tempo do fim, porque a igreja fica responsável para resolver o assunto. Mas primeiro começa com duas pessoas. Duas pessoas não resolveu, traz duas testemunhas. Que no caso a gente pode olhar lá para as duas testemunhas do Apocalipse 11. Aquelas duas testemunhas vêm para trazer um estabelecimento, para estabelecer o assunto e ver de fato aonde é que está o erro, o que está acontecendo e qual decisão deve ser tomada. Chegou nesse ponto, a pessoa não se arrepende? Leva o caso para a igreja, que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo vai julgar a situação daquele ou daquelas pessoas envolvidas com a injustiça praticada contra um irmão. E você vai ver que quando Cristo vir com toda a igreja vai julgar o mundo através da sétima taça. A ira de Deus caindo em cima dos transgressores. Você viu que é um assunto literal, pontual, espiritual, que fala de duas pessoas, fala de muitas coisas, né, na verdade. Mas vamos ater-se apenas no tete-a-tete que não compete nossa vida social, a vida social da igreja, a vida social das pessoas. Como deve ser resolvida por meio da palavra. Vamos lá. Continuando, eu li até o verso 18, né? Vamos continuando. Em verdade, eu vos digo, o que ligardes na terra também será ligado nos céus. E tudo o que vocês desligardes na terra também será desligado nos céus. Em verdade, também eu vos digo que, se dois dentre vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedidas por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Ou seja, você vê que volta lá na primeira fala de Jesus. Se o teu irmão pecar contra ti, é uma pessoa só, né? Oferece o perdão para a pessoa, tenta a reconciliação com essa pessoa. Se essa pessoa não te ouvir, traz duas testemunhas. E essas duas testemunhas vai estabelecer uma sentença, vai estabelecer a palavra, vai estabelecer o assunto, as duas testemunhas. E as duas testemunhas vão chegar numa conclusão. Esse caso precisa ser resolvido através do corpo, não mais através da gente. A gente pode pronunciar uma sentença. Para a pessoa, no caso, olha, ele tentou reconciliar com você, você não quis. A gente está aqui como duas testemunhas, a gente ouviu os dois lados da história. Você está errado, você está errada. Se você não se arrepender, a gente vai levar esse assunto lá para a igreja. E a igreja vai te desertar, a igreja vai te punir. A igreja vai trazer sérias consequências sobre você caso você não se arrependa. Entendeu? Como eu falei anteriormente.
Você vê que lá o livro do Apocalipse tem 2 testemunhas para julgar os povos da terra, para estabelecer a palavra, para ser uma espécie de mediador, caso a pessoa queira se arrepender. Mas se a pessoa não se arrepender, a igreja vai julgar este assunto. Parece que eu fugi do foco, né? Parece que eu fugi do assunto, mas não fugi. E ali ele termina dizendo, né? Ou melhor dizendo, depois ele fala que qualquer coisa que 2 de vocês concordarem na terra, quem são esses 2 que vai concordar na terra? São as 2 testemunhas que Jesus falou, que primeiramente toca na nossa vida social, que compete, certo? Eu e mais o transgressor e mais 2 pessoas. Eu fui a vítima, entendeu? Então a vítima está ali esperando o resultado. As 2 testemunhas vêm para falar com o transgressor. E o que as 2 testemunhas decidirem, concordarem, tudo que elas decidirem será ligado no céu. Se as 2 testemunhas disserem, você vai ser punido, está ligado no céu. Se as 2 testemunhas disserem, você está perdoado, você está livre, você pode fazer parte novamente da comunidade, do corpo, etc. Você não vai ser banido. Deus vai assinar embaixo. Entendeu? Para isso serve 2 testemunhas. Caso a pessoa já nega ali de cara com as 2 testemunhas, não vou aceitar esse procedimento. Eu não acho justo esse procedimento. Vou continuar com a minha razão. Então a igreja vai julgar a sua causa. Mas a gente já pode adiantar. A sentença é penalidade de morte. É penalidade de exclusão do povo. Você vai ter que abandonar o arraial do povo de Deus. A sentença das 2 testemunhas. Aí ele termina o verso dizendo, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. Quem são os 2 ou 3? 2 fala de 2 testemunhas. A terceira pessoa é a pessoa que foi vítima, a pessoa que foi ofendida e praticou a palavra. Ela não revidou, ela não foi na justiça. Ela simplesmente, sabe o que ela fez? Essa pessoa que foi ofendida? Mais um texto agora. E mais tarde a gente vai tocar nesse assunto de novo, desse trechinho que Jesus mencionou aqui. Capítulo 6 do Evangelho de Lucas. A partir do versículo 27 até o 30 a gente vai ler. Logo de cara que o subtítulo, ou a epígrafe, diz sobre a vingança. Então o que tem a vingança? O que tem a ver a vingança com o assunto da pessoa que foi vítima? Que alguém pecou contra ela, como está lá em Mateus 18. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos. Fazei ao bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que bate numa face, ofereça-lhe também a outra. E ao que tirar uma capa sua, deixa levar também a sua túnica. Dá todo o que pede, e se alguém levar o que é teu, não entre em demanda. Isto é, não vá na justiça, não vá procurar restituição, não vá fazer justiça com suas próprias mãos, porque a vingança pertence a Deus. Nosso papel de cristão é perdoar. Apanhou uma vez, bateu desse lado, agora bate do outro. Entendeu? Sofra. Ah, alguém te roubou? Vai na cadeia, vai na delegacia fazer boletim. Não. Levou a túnica? Dá outra também. É difícil ouvir isso, né? É complicado, né? Bateu de um lado, dá o outro. Ah, levou uma camiseta? Leva a jaqueta também. E se alguém levar o que é teu? Ele está falando de ladrão. Se alguém te roubar, não vá na delegacia prestar queixa. Porque a pessoa ou é ou pode se tornar, irmão, melhor dizendo. Porque se você foi roubado e você orar por ele, você entendeu? A pessoa te cometeu uma injustiça, ele pecou contra você. Não é para você procurar a demanda, não é para você entrar em demanda com ele de restituição. É para você orar por essa pessoa. É para você bem dizer e amar, porque ele é um inimigo, porque ele te roubou. E aí? Então esse é o papel do cristão. Ah, mas aí é muito difícil. O cara entrou na minha casa, roubou, eu não posso fazer boletim de ocorrência, não posso fazer nada, vou ter que supostamente esperar a justiça divina. Sim, ainda que demore, mas ela vem. É isso que é evangelho. Esperar a vingança, porque a vingança pertence a Deus. E Deus vai dar o que a pessoa merece, caso ela não se arrependa. Por isso que ele manda, além da pessoa ter roubado você, ora por ela. Bendizem a pessoa que odeia você. Aquela que calunia você, fala bem dela. Você vê que evangelho é o oposto das coisas. Não é tomar lá da cá.
dente por dente, olho por olho. Não é assim, porque isso é na lei. Então o evangelho é o oposto, é completamente diferente. É o amor em face do ódio, entende? É o espírito contra a carne, é o bem contra o mal. Vamos ler outro texto. 1 aos Coríntios, capítulo 6, a gente vai ler do versículo 1 ao capítulo todo, na verdade, do capítulo 6. Mas vamos entender aqui o que Paulo está falando. Veja que Paulo vai aplicar exatamente as palavras que Jesus disse lá nos evangelhos. Vai aplicar literalmente. Vamos, acompanha comigo, por favor. Capítulo 6, versículo 1. Aventura-se algum de vocês, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo, e isso perante os injustos, e não perante os santos? Do que Paulo está falando no capítulo 6 aqui? É que no 5 aconteceu aquele episódio onde o rapaz se deitou com a esposa do seu pai. Houve aquele escândalo, aquela infâmia, entende? Houve aquele episódio, aquela situação. E aí Paulo está trazendo agora uma instrução de como resolver o assunto. Veja que Paulo não está falando para resolver com Herodes. Paulo não está dizendo vai lá para Tito ou para Nero, seja lá quem for o imperador da época de Roma. Não, aí você tem que levar lá para o governador vai resolver. Veja que é um caso que aconteceu dentro da comunidade, dentro do povo de Deus. E daqui a pouco você vai aprender, se você continuar no vídeo, é claro, você vai aprender o que é comunidade. Comunidade não é uma instituição literal. Comunidade é um reino. Comunidade é uma nova lei, uma nova pátria, um novo modo de viver. E todo modo de viver nas questões sociais não são resolvidas por governantes ímpios. São resolvidas pela própria igreja. Ok? Você vai ver isso lá em Atos, a comunidade, sabe? A gente vai trabalhar esse assunto aí mais aprofundadamente, ok? É o que a igreja de Atos fazia, é o que a igreja de Corinto está praticando, com a instrução de Paulo, é claro. Vamos lá, vamos continuar. Aventura-se algum de vocês, tendo questão contra outro irmão, submetê-lo a juízo perante injustos e não perante os santos? 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Aqui Paulo está falando daquele assunto que eu falei na introdução. O mundo vai ser julgado pela igreja, através da 7ª taça da ira de Deus. Só que antes da 7ª taça da ira de Deus, as 2 testemunhas vai fazer a intermediação, o último apelo. Você pecou, você precisa se arrepender. Se você não se arrepender, a pedrada vai ser grande, porque está escrito no livro da lei. O adúltero, a adúltera tem que ser morta à pedrada. E é exatamente isso que vai acontecer quando Jesus voltar. Essa Babilônia, esse mundo vai ser apedrejado porque é uma prostituta. Agiu como prostituta. Entendeu? Você vê que as palavras, vê que Paulo não está fora do contexto escatológico dos profetas do livro do Apocalipse. Ele está dentro. Não tem meio termo com a palavra de Deus. Não existe, este assunto aqui é para isso, aquele outro é para outro. Não, em toda a Escritura, Deus está trazendo juízo. Seja para Israel, seja para a igreja, seja para quem for o malfeitor. 3. Não sabeis que havemos de julgar até os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto, vocês, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituem um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Qual é o tribunal que não tem aceitação na igreja? É aquele que você vai fazer o boletim de ocorrência na delegacia, quando você vai na OB, quando você vai até um advogado fazer uma consulta a respeito de uma situação indesejada sua. E você entra na justiça. Você coloca o irmão ou a irmã em Cristo na justiça. Isso está, como é que se diz? Dando um mau testemunho do evangelho. Está manchando o caráter do evangelho. Porque a pessoa que está ali na condição de juiz, de advogado, de punidor da situação, ele olha e fala, mas poxa vida, como que pode esse reino, essa comunidade, essa igreja, uma pessoa querendo dar lapada na outra, um querendo matar o outro? Eu não quero fazer parte dessa igreja. O juiz fala, o advogado pensa. Mau testemunho para o evangelho. Então, por isso que as questões sociais não devem ser levadas para o mundo resolver. Mundo ímpio. 5. Para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Por que julgar?
Porque é justamente uma comunidade, onde precisam, todos os dias, tem coisas a serem julgadas e tratadas. Porque é uma comunidade, não pode ser levado, ser tratado externamente. Eu faço parte da igreja para cultuar a Deus, para adorar a Deus, eu dou meu dízimo, eu faço isso, mas quando eu preciso de uma situação delicada, que foge da competência do meu pastor, do meu bispo, do meu não sei o quê, então eu vou recorrer à justiça, porque é Deus que estabelece as autoridades. Essa é a desculpa da pessoa. As autoridades constituídas, sim, é para trazer juízo contra os pecadores. Mas isso não significa que as autoridades que Deus coloca na igreja, como pastor, como diácono, como obreiro, como colaborador, como bispo, mordomo, seja qual for a função, não pode trazer definição ou solução para assuntos diversos e polêmicos e delicados no meio do povo de Deus. Presta atenção. Lá atrás, no Antigo Testamento, em Êxodo 19, Deus disse para o povo, lá no Monte Sinai, eu quero que vocês, 12 tribos de Israel, se tornem uma nação peculiar, povo santo, nação santa e eleita por mim. Eu quero que as outras nações do mundo vejam a forma como vocês vivem suas vidas sociais. Eu vou colocar no meio de vocês reis, juízes, para julgar a situação de vocês, segundo a minha lei. Então Deus sempre levantou juízes, reis, para julgar o povo de Israel. Só que o povo de Israel não aceitava, não queria obedecer às leis que Deus estabelecia como mandamento e como prática de vida. Teve Samuel, teve Davi, teve muitos reis e juízes que julgaram, inclusive Débora julgou o povo, porque Deus queria manter um padrão dentro daquela comunidade, para as demais nações verem a diferença entre o que serve e o que não serve. Mas o povo de Israel fez o quê? Não queremos obedecer suas leis. Não queremos obedecer os seus juízes e reis que o Senhor tem colocado para nós. Nós queremos governantes conforme as outras nações. E aí Deus deu Saul para eles. Um tiro no pé foi aquilo. Porque Saul arrebentou com o reino. Sorte que mais tarde Deus levantou Davi para restaurar o reino. E depois Salomão. Mas foi um baita de um tiro no pé. E o povo de Deus hoje que se diz em Cristo é a mesma coisa. Não queremos obedecer às leis impostas por Jesus, porque os mandamentos e leis aplicáveis à vida social que Jesus falou é fora de época, fora de regra. Hoje é uma nova era, eu não posso mais ficar sem um advogado, eu não posso mais ficar sem um delegado, eu não posso mais viver sem ir no postinho, sem ir não sei aonde, eu não posso mais viver sem o Bolsa Família, eu não posso mais viver sem a dependência de um governante. E tem aqueles, inclusive, que brigam por causa dos governantes. Não, aquele é meu, aquele lá é Deus que levantou, aquele governante é não sei o quê. Mas e a lei de Deus? E o governo que Deus já deixou estabelecido através de Jesus, através dos apóstolos, através da igreja que está em Atos? A própria igreja tinha seu modo de viver, seus costumes e leis. Essa igreja não dependia de Herodes, de Nero, de Tito. Por isso houve revolta, houve perseguição, porque eram leis contrárias à do mundo da época. Eles obedeciam o que estava escrito, ou o que os apóstolos falavam, em consonância com o que Jesus disse. Isso era uma ofensa para o resto do mundo. Ninguém quer viver dessa forma. Inclusive o pessoal do templo não gostava disso, porque era uma bofetada na cara deles, por causa da hipocrisia que eles viviam. Entendeu? Então Jesus vem para restaurar esse reino de 12 tribos, nação santa e povo eleito, e agora ele quer estabelecer o reino dele na terra. Para estabelecer o reino dele na terra, a nossa prática de vida agora é como se fosse um treinamento para julgar o mundo quando ele voltar, inclusive sermos reis e sacerdotes. Nós iremos governar o mundo através de Cristo, e Cristo através da igreja. Mas para isso a gente precisa praticar agora o que a gente vai ser lá no futuro. Então a igreja de Atos praticava essas coisas. Tanto é que eles vendiam as suas propriedades, tudo era comum, não havia necessitado entre eles, porque eles resolviam as questões sociais do povo. Entendeu? E aí o que acontece? Hoje a igreja não quer isso, não quer viver dessa forma. Você tem que estar lá no prédio, você tem que dar o dízimo, você tem que fazer isso, mas quando você tem uma causa na justiça, uma causa polêmica, muito difícil de ser resolvida, o pastor não tem competência para resolver, e às vezes você não tem coragem de levar para o pastor para a igreja, por causa do escândalo, por causa da vergonha, não sei. E aí você vai resolver externamente o problema.
defamando o evangelho de Cristo. E automaticamente dando um tiro no pé também, consequentemente, com certeza. Porque a sequência do texto aqui vai dizer isso. Os injustos, as pessoas que praticam essas coisas não pertencem a Cristo. Precisam ser banidas do corpo. E já que eu entrei no ponto aqui da igreja de Atos, da prática deles, das questões que eram resolvidas, e como o vídeo fala de um pouco do meu testemunho, na época que eu estava no meio do vexame, 3 processos nas costas, sem condições de poder pagar a pensão porque não estava recebendo. Na época procurei ajuda da igreja que eu me converti, que é daqui de Mogi Guaçu. Não teve condições de me ajudar, porque eu estava em outra cidade, congregando em outra igreja e não poderia receber recurso ou ajuda daqui, que eu estava em outro lugar. A igreja que eu estava lá na cidade de Bragança, já tinha me despachado para outra cidade, para atender aquele outro pastor. Porque agora você não faz parte daqui, você vai ter que conversar com o pessoal daí da localidade onde você está congregando, para ver se você consegue um recurso, uma ajudazinha, porque aqui eu tenho que levar para o presidente vai levar não sei para quem, para não sei quem, e vai demorar para essa resposta voltar para você. Ou seja, está escrito que a igreja tem que ajudar, tem que resolver o meu problema, me socorrer. Mas cadê o socorro? Por que eu não fui socorrido? Mas eu sofri o dano. Não recebi do pastor. Minha mulher me colocou na justiça. Estou pagando por isso até hoje. Mas e aí? Irmão em Cristo levando outro irmão a um juiz iníquo. A uma instituição impura. Difamando, defasando o evangelho. Como eu venho falando aqui, tentando explicar para vocês. Então fica complicado, né? Verso 6. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos, como eu acabei de falar, que aconteceu comigo. O fato só de existir entre vós demanda, já é completa derrota para vós outros. Então, só o fato de existir demanda entre 2 irmãos, isso se aplica a patrão e empregado, marido e mulher, pai e filho, seja qual for a relação, porque toca no mundo social. Só o fato de existir uma demanda já é completa derrota. Porque, como Jesus disse, não entre em demanda se ele te roubou, se ele te bateu, se ele fez isso, se ele fez aquilo outro. Não entre em demanda. Ore, perdoe, busque a reconciliação. Se não acontecer, leva 2 testemunhas. Se não der certo, as 2 testemunhas vai sentenciar para que a igreja puna o culpado. Isso é o correto a se fazer. Tá vendo que tudo vai nos levar ali para o ponto inicial do vídeo? Que Mateus 18 está relatando para nós, a respeito da vida social, da prática de um irmão contra outro irmão, se caso houver pecado, e um for vítima e o outro for agressor. Por isso, por que não sofreis antes a injustiça? E por que não sofreis antes o dano? Paulo está fazendo perguntas. Por que vocês não deram outra face? Por que vocês não sofreram a injustiça? Por que você não pagou o preço? Tem que difamar o evangelho? Tem que deixar lá no meio dos incrédulos esse assunto para trazer escândalo? 8. Mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis o dano. E isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuro, nem idólatra, nem adúltero, nem afeminado, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então ele está falando para 2 grupos de pessoas aqui. Primeiro ele está falando das pessoas que foram vítimas, das pessoas que, no caso, Paulo vai sentenciar, Paulo vai dar a sentença aqui para o assunto. Vamos ler o que aconteceu, por que ele está falando dessa forma aqui, para vocês verem. Vamos voltar um capítulo. Capítulo 5 está falando da repreensão que Paulo teve que fazer na igreja de Corinto, porque estava tendo, como se diz, impurezas dentro da igreja. Pessoas impuras vivendo ilegalmente dentro da comunidade. E hoje está cheio de pessoas vivendo ilegalmente dentro da comunidade de Cristo. Porque as autoridades de Cristo, os embaixadores, os governantes, os príncipes, os bispos, os pastores, os líderes, não têm competência para denunciar, para aplicar a justiça da lei de Cristo nas pessoas. E permitem que as pessoas vivam de forma ilegal dentro da comunidade de Cristo. E lá na carta das 7 igrejas, Jesus ainda fala, vocês toleram Jezabel.
Por que tolera? Porque não tem competente, não tem líder competente para expulsar Jezabel da igreja, do corpo. Lá no contexto de Mateus 18, se você voltar um pouquinho, Jesus está falando lá dos ais contra o falso profeta, contra isso, contra aquilo outro, e ele ainda fala, se o seu olho te escandalizar, arranca. Se a tua mão esquerda faz pecar, arranca ela fora, joga fora. Porque é melhor entrar sem um membro no reino dos céus do que você ir para o inferno. Com um membro apodrecido, com um membro dando trabalho. Aqui Paulo vai falar nesse livro aqui, ó, nessa carta, que a gente não pode fazer dos membros do corpo de Cristo membro de meretriz. Ou seja, o membro do corpo de Cristo que está praticando impureza pertence à meretriz, porque quem dorme com meretriz torna um com ela. Então essa meretriz precisa ser expulsa da igreja. É isso que ele está falando. Ou seja, está lá no mesmo contexto de Mateus 18. Não é tirar o dedo fora, não é arrancar, ficar cego, tirar uma parte do seu corpo, mas sim do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, existe pessoas vivendo ilegalmente no país. Porque o corpo de Cristo é a nação santa, povo eleito. Essa nação santa, inclusive, eu vou deixar um card para vocês assistirem de 2 aulas que eu já gravei em outro canal a respeito de patriotismo e cidadania. Por exemplo, o que é patriotismo? Patriotismo é origem de nascimento. Eu sou brasileiro, eu nasci no Brasil, portanto eu sou por natureza patriota do Brasil. Qual que é a minha cidadania? Eu sou cidadão do Brasil. Cidadão do Brasil, e eu tenho que cumprir lei, eu tenho que cumprir obrigações sociais no Brasil. Eu tenho uma identidade. A minha identidade é do Brasil, porque eu sou um patriota, porque eu nasci no Brasil. Origem de nascimento. Quando a pessoa se converte ao Evangelho, ela tem um novo nascimento. Novo nascimento, nova origem. Nova pátria, nova cidadania, novo país. Agora não mais Brasil, eu não posso mais defender o Brasil. Agora eu defendo a nação santa, o povo eleito. Essa nação santa, povo eleito, é um país que tem suas leis, as quais a gente está lendo aqui, que precisam ser praticadas. Leis com multas, inclusive. Tem multa leve, tem multa mais ou menos e tem multa gravíssima. E a gente está tratando desse assunto aqui. Então, para você entender o assunto completo, patriotismo e cidadania, tem 2 vídeos que eu vou indicar para vocês, está no outro canal meu de escatologia, e vocês vão ter acesso a esse vídeo. Mas continuando aqui agora. Então, Paulo está trazendo uma repreensão para uma igreja que está tendo impuros, pessoas ensoberbecidas no meio da igreja de Corinto. Mas que tipo de impureza é essa e que tipo de ensoberbecimento é este? Vamos ler o texto. Geralmente se ouve que há entre vocês imoralidade. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, ainda vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio, quem tamanho traje praticou. Então a igreja de Corinto estava sem uma liderança momentânea. A igreja de Corinto estava sofrendo aquele tipo de incapacidade, incompetência de resolver a questão aqui em alta. Estava tendo imoralidade, o caboclinho se deitou com a mulher do pai dele. E a igreja não teve autonomia, a igreja não teve alguém com uma autoridade para tirar as pessoas envolvidas. Porque não é só o cara que deitou com a mulher traiu o marido. Essa mulher também não pode ficar ali. Adultério. Pelo menos 2 pessoas aqui têm culpa no cartório. Agora, por que essa mulher traiu? Tem que ver o que o pai do rapaz fez, sabe? Tem que analisar. E Paulo vai enviar Tito para ir lá como essa autoridade para resolver a questão. Vai dar depoimento aqui, não sei se eu vou conseguir, se Deus permitir eu vou, mas eu vou enviar Tito, meu filho amado, fiel no Senhor, etc, assim, assado. Mas vamos ler, e Paulo já vai dar uma sentença para essas pessoas. Paulo é autoridade, é o governador da nação santa. Jesus é o rei, Paulo é príncipe, Paulo é governador, espiritualmente falando. Paulo pode aplicar uma sentença para quem praticou uma injustiça contra aquele homem. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome de Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e o meu espírito,
com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ou seja, o praticante aqui da infâmia, a carne vai ser destruída, o corpo, né? Certo? Só que o espírito ainda pode ser salvo, mas não mais como igreja. É um outro assunto que não vai dar para mim falar aqui, que envolve rebaixamento de sacerdócio, envolve a pessoa pode ser salva, mas não reinar com Cristo. Ela não pode ter autoridade sobre as nações, ela pode não reger as nações, ela não pode sacerdotar as nações no milênio com Cristo. Essa pessoa pode ressuscitar no trono branco, receber algumas chibatadas, pagar até o último centavo em prisão, literal mesmo, lá na época do trono branco, e depois ser absolvida e viver como nações que restam, viver através da igreja, comendo da folha da árvore da vida. Porque essa pessoa teve o nome riscado do livro da vida, então ela não pode entrar na Nova Jerusalém e nem fazer parte da igreja, mas ela pode viver no mundo como nações que restam, não tendo seu corpo glorificado, mas se alimentando da árvore da vida e vivendo eternamente como nação que resta. Teve um sacerdócio rebaixado. É um assunto que muitas pessoas podem não ter acesso, mas que estão escritos e que precisa ser analisado. Eu também tenho vídeos explicativos a respeito do ponto. Versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas sim com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então, como eu tenho falado aqui no vídeo, vocês viram pela leitura que Paulo disse para eles que eles estavam incompetentes na questão vigente, precisava de alguém vindo de fora, ali, abre aspas, não de fora, mas que pertence ao corpo de Cristo, mas que no momento não tinha uma liderança firme na igreja. E aí a pessoa é expulsa. E quando essa pessoa é expulsa, o malfeitor é expulso, porque se o malfeitor permanece dentro do corpo, junto com as pessoas ali, o que acontece? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Então aquele pouquinho, é a famosa história, né? Uma manga podre no meio das mangas boas, aquela manga podre, ela pode infectar as outras mangas a ponto de todas as mangas se perderem. O efeito do apodrecimento, da morte, do pecado, ele é muito mais forte e mais rápido, vamos dizer assim, na questão de infecção ou infectar as pessoas, do que a nossa prática de vida, a nossa vida, sabe? A nossa forma de contagiar o nosso próximo também contagia. Nossa prática de vida, a nossa vida pode ser uma Bíblia aberta, nós podemos viver de modo perfeito para Deus e contagiar outras pessoas a viver da mesma forma. Sim, só que quando se trata de pecado, de influência maligna, a coisa prospera e muito rápido. Então tem que agir rápido na situação. Porque o corpo inteiro vem a se perder por causa de uma só pessoa, por causa de uma só atitude não sendo tratada. Então, como eu venho falando, a igreja deve tratar das questões sociais do povo. Não pode ser levada para lugares externos. Veja que em nenhum momento, nem Jesus, nem Paulo, em nenhum lugar das Escrituras, vocês vão ver Deus falando para os seus santos, para as pessoas ouvintes, né, do Evangelho, irem resolver suas questões com juiz, com advogado, com presidente, com prefeito, com vereador, seja lá quem for a autoridade no caso. De jeito nenhum. É para ser resolvido dentro da comunidade. E como eu vinha falando para vocês, comunidade é um corpo orgânico, um corpo espiritual. Porque é um tipo de corpo que não dá para você visualizá-lo, sabe? Contatá-lo. Porque é um corpo que está espalhado. E como a igreja de Atos começou a crescer, começaram a ter problemas sociais na questão alimentícia, esses assuntos os quais a gente está tratando aqui, os apóstolos resolveram escolher 7 diáconos, cheios do Espírito Santo, para poder resolver a questão.
7 diáconos cheios do Espírito. Por que tem que ser cheio do Espírito? Porque trata de assuntos que precisa de pessoas competentes, autoridades para resolver a questão. Para expulsar, para tirar do meio do povo os malfeitores. E quando eu estou falando aqui expulsar, tirar os malfeitores do meio do povo, desmembrar o pecador, o transgressor, não é tirar a pessoa de cima do púlpito, ó, você não vai pregar mais, agora você vai ficar na cadeira, você está de castigo. Não é isso que é a aplicação que a Bíblia está falando. Não é esse tipo de julgamento, de prática que Deus está falando para fazer. Não é essa a execução do malfeitor. O malfeitor tem que ser expulso do país, da nação. Entendeu? Como eu vinha falando anteriormente. Muitas pessoas estão vivendo ilegalmente no corpo de Cristo, na nação santa. Entendeu? Receberam uma nova identidade, novo nascimento, que fala de mundo vindouro. Participaram do Espírito Santo, de coisas profundas. Mas são pessoas que não querem se arrepender. Cai lá no contexto de Hebreus 4, 6. É difícil trazer essa pessoa de novo para o arrependimento. Porque é uma pessoa que está vivendo ilegalmente no reino. Assim como quando você olha lá nos Estados Unidos, vira e mexe, aparece nos noticiários, pessoas sendo exportadas obrigatoriamente porque estão vivendo no país ilegalmente. Documento falsificado, documento feito de forma com gambiarra, fazendo malabarismo, agindo como mafioso, como fugitivo, agindo como pessoas procuradas da justiça, em lugares escondidos. Sai de um país e vai para o outro, porque a lei lá é diferente. Então eu consigo ser cristão, consigo falar da palavra de Deus, mas vivo como um publicano, como um gentio para Deus. Essa que é a realidade. Então, excluir o malfeitor é excomungar, não permitir que a pessoa tenha recursos do corpo de Cristo. E quando eu falo recurso, é todos os recursos literais, inclusive. Como eu vinha falando, a igreja de Atos, ela possuía muitos bens, muitos recursos. Então ela distribuía, na distribuição diária, inclusive, os recursos para as famílias pobres, sabe, para todo tipo de problema social que a igreja enfrentava, os novos convertidos, a igreja tinha recursos, pronto. Inclusive o próprio Paulo aqui em Corinto fala da coleta, lá no capítulo 9, se eu não falo a memória. Quanto à coleta que vocês fizeram, vão fazer assim, assim, assado, coleta do quê? Não é oferta e dízimo, é coleta de recursos para a comunidade. Comunidade de Israel, inclusive, que eu estava me esquecendo aqui. Efésios capítulo 2. Vocês estavam mortos por causa dos vossos delitos e pecados, mas agora fostes aproximados através da cruz de Cristo. Vocês que outra hora estavam mortos, mas ganharam vida ao terceiro dia, como está lá em Efésios, Oséias capítulo 6. Vinde e tornamos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas fez a ferida e curará, e nos revigorará, e será ao terceiro dia, nos levantaremos e viveremos diante dEle. Paulo está tirando de Oséias, trazendo para o contexto dos gentios para nós, e fazendo uma aplicação. Agora, vocês que estavam longe, vocês agora fostes aproximados por causa da cruz de Cristo. Agora vocês fazem parte da cidadania e da comunidade de Israel. Então, se você entrou para o Evangelho, você faz parte da comunidade de Israel, nação santa e povo eleito, aonde tem as suas próprias leis. Não tem esse negócio de Bolsa Família, sabe, ficar mamando na teta do governo. Isso não é comunidade de Israel, isso não é igreja. A igreja possui seus próprios recursos. Veja onde a gente veio parar com o assunto. Está vendo como é grande, como é gigantesco e como nós, cristãos do século vigente, estamos longe do Evangelho de Cristo? Quando você faz uma análise geral do que está sendo anunciado, pregado nos púlpitos gerais, você percebe o quão longe nós estamos do Evangelho de Cristo e como nós precisamos resgatar as verdades contidas nessas escrituras, concernente à palavra comunidade. Precisamos levantar uma comunidade, um corpo que possa socorrer o necessitado, um corpo que possa socorrer a viúva e o órfão, inclusive nos seus tempos de angústia visitá-los.
Como que nós vamos visitar os pobres, as viúvas e os órfãos nos seus tempos de angústia, se nós não possuímos o recurso? Agora, por que nós não possuímos o recurso? Porque o recurso está na mão da onde? Dos grandes empresários, dos grandes homens que se diz pastor, mas não é. Recurso tem muito, muito recurso entrando. Só que o recurso está indo para outro lado. Está satisfazendo outros propósitos. Outros itens são mais importantes do que a comunidade. A comunidade ficou esquecida. Os pobres são abandonados. As pobres ovelhas do rebanho não tem pastor, não tem quem cuida. E as ovelhas que são mais gordas, que possuem um pouco mais, até o couro é arrancado, financeiramente falando. Onde é que estão os pastores? Onde é que estão as autoridades, os embaixadores de Cristo? Onde é que a gente vai conseguir levantar de novo essa comunidade? Eu estou aqui dando grito. Eu quero fazer parte dessa comunidade, mas eu quero saber onde é que estão os outros membros. Porque uma guerra não se vence sozinho. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio. Quem são os outros 2 que vai fazer parte dessa nova comunidade que está nascendo, que está iniciando hoje? Essa comunidade precisa ganhar força. E essa comunidade precisa atender os pobres, as viúvas e os necessitados, inclusive órfãos. Cadê aqueles que querem fazer parte dessa comunidade? Vai deixar os comentários aqui. Vamos levantar essa comunidade. Vamos restaurar os princípios desta comunidade. Vamos tomar posse da autoridade que já foi outorgada lá na cruz. A autoridade de príncipes, governantes, embaixadores, advogados, porque nós fazemos parte do ministério de reconciliação. E reconciliação é feito por meio de advogados. Então, nós somos advogados também. Nós somos doutores. Nós somos mestres em Cristo. Mas precisamos praticar o que está escrito. Precisamos possuir autonomia e autoridade para arrancar a maçã podre do meio do corpo. Tem que tirar o câncer que está fazendo mal. Mas é necessário ter autoridade, ter voz. Ter voz e gritar bem alto. Não gritar com uma voz emprestada. Grita com a sua voz. Não vai emprestar voz não para gritar. Grita com a sua voz. Faça barulho. Vamos levantar a comunidade. Vamos restaurar o tabernáculo caído de Davi, como está escrito nas profecias. Cristo é quem restaura o tabernáculo caído de Davi. E o tabernáculo caído de Davi somos nós, a comunidade de Israel que se perdeu lá atrás. Mas em Cristo tudo se faz novo. Uma nova criatura, um novo homem quando estamos em Cristo Jesus. Vamos divulgar essa mensagem, vamos fazer essa mensagem bater nos 4 cantos da terra. Comunidade de Israel. Você faz parte. Você pode ser membro. Aliás, você pode ser autoridade e príncipe, já que eu, Márcio Eleutério, me coloco à disposição de ser pioneiro. Eu falo pioneiro, só não vou falar a palavra que eu sou o primeiro pioneiro, porque eu não sei se existe pessoas com esta mensagem pregando nos nossos dias, a respeito dessa comunidade que está em Atos. Não é comunidade de CNPJ, não. Comunidade daquela igual a Atos, de Atos dos Apóstolos. Comunidade onde as pessoas vão bater no peito e vão dizer, pode contar com os meus bens. O que for necessário para suprir a necessidade do órfão, da viúva e do pobre, eu quero ajudar. É esse tipo de comunidade que eu quero ver. Eu já estou abrindo aqui a minha boca e dizendo, eu faço parte. Eu sou pioneiro. Agora eu não sei se eu sou o primeiro. Mas se Deus estiver me dando a honra de ser o primeiro, que assim seja. Primeiro pioneiro a partir para cima em resgatar esse princípio. A restaurar essa comunidade. E fazer ela causar alvoroço na cidade. Como o alvoroço que a igreja de Atos fez, lá naquela pequena comunidade de 3.000 crentes apenas. Começou com Pedro, foi indo e foi crescendo aquela comunidade. Aquela comunidade causava alvoroço na cidade. Quando eles paravam para orar, a terra até tremia. Você quer fazer parte dessa comunidade? Então você precisa abandonar os malfeitores. Se não tem força para tirar os malfeitores, sai do meio dos malfeitores e vai andar com quem faz parte dessa comunidade.
Não ande ilegalmente nessa nação santa, povo eleito. Cumpra com as suas obrigações sociais nesta cidadania, nessa comunidade, nessa pátria, nesse país chamado Corpo de Cristo. A terra prometida, que tanto é falada lá no Antigo Testamento. Essa terra prometida é a comunidade. É o cristão restaurado, revigorado em Cristo Jesus, fazendo obras sociais na terra, aonde os povos ficam agitados, as autoridades, os magistrados ficam enfurecidos, porque essa comunidade perturba, ela faz estragos benéficos no reino. Deus te abençoe, meu querido, um forte abraço. Não esquece de curtir, compartilhar, fazer essa mensagem rodar o mundo, os 4 cantos da terra. Vamos levantar esse tabernáculo, vamos restaurar essa comunidade, em nome de Jesus.